Hello, Pips! Sejam bem-vindos a mais uma Monday Funday aqui no Menina Viajei. E o tópico de hoje é termos utilizados no universo corporativo. Carteira assinada, abonada, atestado, que mais? Justa causa, enfim, esse tipo de termo que muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, como é que fala isso em inglês? Tanto para descrever para um estrangeiro uma situação que tá passando com você, ou uma situação que existe no Brasil, ou com um colega, enfim, esse tipo de coisa. E por que eu tô compartilhando isso no Monday Funday? Porque tem toda uma nuance cultural envolvida no uso desses termos. Tem termos que não podem ser usados dessa ou daquela maneira, porque daí vai querer dizer outra coisa. Tem outros termos que nem existem em inglês, porque a cultura corporativa daqui é diferente do Brasil. E se você realmente quer enriquecer o seu vocabulário, você vai pausar este vídeo neste segundo, vai lá procurar um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta, voltar aqui, apertar o play e assistir esse vídeo até o final, anotando todos os vocabulários, o que significam, como são usados, como se pronuncia e etc. Are you ready? Então bora lá. Vocabulário número 1. Trabalhar com a carteira assinada. Trabalhar com a carteira assinada é um conceito em inglês, porque se você trabalha e reporta, a empresa te reporta para IRS nada mais é que o pessoal do leão do imposto de renda. Seria o quê? O Ministério da Fazenda no Brasil? Ai, socorro, estou me arriscando economicamente, devia ter pesquisado. Mas enfim, se você é reportado pela empresa e você reporta os seus taxes, os seus impostos, todo ano you file your taxes, você declara o imposto de renda, you work on the books. Então, você trabalha de carteira assinada, you work on the books. Agora, se você trabalha de maneira informal, sem carteira assinada, you work off the books. You work on the books, you work off the books. Isso é ilegal, mas muita gente faz isso, então anota aí. Olerite em inglês é pay stub. Pay stubs no plural, pay stub no singular. Olerite. Se você estiver num ambiente acadêmico e receber uma advertência, you're gonna get a referral for suspension. Referral for suspension é uma recomendação para suspensão. Se for no ambiente de trabalho, você vai receber um formal warning. Justa causa em inglês, fair dismissal. Então, literalmente, uma dispensa justa. Como na maioria das empresas hoje os sistemas de bater o ponto são eletrônicos, quando você chega para trabalhar, you are going to clock in, e quando você vai embora, you are going to clock out. Clock in, clock out. You clock out for lunch, you clock in back to work. Atestado, você vai dizer doctor's note or sick note. Mas doctor's note e sick note normalmente são mais utilizados no contexto acadêmico, porque no contexto corporativo você não precisa justificar. Sabe por quê? Porque dentro da cultura americana, literalmente, you being sick is nobody's business. É isso mesmo. Então, quando você precisa tirar um dia porque você está doente, a maioria das empresas oferecem sick days. Sick days é uma quantidade de dias que pode ser limitada ou ilimitada, dependendo da política da empresa, que são dias que você pode tirar por estar doente ou precisar ir ao dentista ou médico qualquer que seja, sem precisar justificar. Você só avisa seu chefe, I'm taking a sick day tomorrow. Tem empresa que vai restringir a, 1, 2, 3 sick days por mês. Tem empresas que é ilimitado, mas é claro que o seu bom senso é muito importante, porque senão o RH vai te chamar para conversar, né? Como assim? Não pode ficar tirando 10 sick days por mês. E é por essa diferença cultural que não se faz necessário a apresentação de um atestado. Você não precisa falar que tipo de médico você foi, o que tem de errado com você, a não ser que você queira compartilhar isso com o seu employer. Do contrário, it's nobody's business. Muito importante notar que ali eu digo a maioria das empresas e não todas, porque existem empresas que não oferecem sick days. Então, se o funcionário faltar, ele vai ter aquele dia descontado do paycheck dele, da folha de pagamento. E um outro benefício que é oferecido aqui nos Estados Unidos pela maioria das empresas, mas não todas, é o PTO, Paid Time Off. Paid time, tempo pago, off de folga, ou seja, uma folga remunerada, que eu diria então que seria como a abonada no Brasil, porque eu tenho pais que são funcionários públicos e até onde eu entendo, abonada é um dia de folga remunerado, então PTO.
E por que eu continuo dizendo, sick days e PTO, a maioria das empresas, mas não todas? Porque aqui nos Estados Unidos, embora também exista um Ministério do Trabalho, que é o Department of Labor, não existem legislações federais que vão regir de maneira uniforme todo o universo corporativo. Aqui nos Estados Unidos, estados têm autonomia, counties têm autonomia legislativa, municípios têm autonomia legislativa e as empresas privadas, a relação empregado-empregador fica muito entre o empregado e o empregador. Então, quando você assina um contrato com uma empresa, você tem que revisar bem, rever bem, entender todos os benefícios, porque aqui não é igual ao Brasil, que você tem várias legislações que vão regir o país no quesito de trabalho de maneira uniforme. Nossa, Laís, mas quer dizer que se um empregador, então, não quiser dar férias para um funcionário, ele não precisa? Correto. Principalmente em empresas de pequeno porte, outras empresas, elas usam do recurso de contratar a maioria dos funcionários como part-time, como meio período, para eles nem terem que pagar nenhum tipo de benefício, porque aí não tem legislação que exija isso deles. Enfim, gente, existem vários recursos legais e férias aqui, em média, se você tiver sorte, são 2 semanas ao ano. Algumas empresas, por senioridade, quanto mais tempo você fica na empresa, seniority, quanto mais tempo você fica, mais férias eles te dão, tipo mais 3 semanas, 4 semanas, depois de uns 15, 20 anos trabalhando para a empresa. E outras empresas vão te dar 5 dias off ao ano e algumas não dão nada. Se o seu problema, entretanto, for grave e você precisar mais do que 7 ou 10 dias, dependendo da política da empresa, para ficar afastado, daí você vai precisar de uma leave, de uma licença. Se for por questão de maternidade, maternity leave, ou se for por questão de doença, uma medical leave, ou for só por ausência, uma leave of absence. Enfim, algum tipo de licença para ficar um prazo maior. E aí sim precisa justificar. E se for por doença, um doctor's note ou um sick note, ou seja, um atestado para corroborar a justificativa da sua ausência prolongada. Já no ambiente escolar, para criança, você sempre tem que levar o sick note ou doctor's note to waive their absence. E por essa diferença cultural, que a sua ausência doesn't have to be waived, não precisa ser abonada, é que não se usa um termo ou abonar a sua falta, mas no ambiente escolar, precisa. Subir de cargo é literalmente ser promovido, to be promoted. Então, eu subi de cargo, I was promoted. Função no seu trabalho pode ser tanto a sua position ou o seu job. Então, por exemplo, a minha função no trabalho é atender o telefone. My job at work is to answer the phone. Vamos dizer que o diálogo seja, qual a sua função no trabalho? Eu sou a recepcionista. Em inglês ficaria, what's your position at work? Oh, I'm the receptionist. E por último, caso vocês queiram ficar assim, num vidão igual do Chewie, que não faz nada, só dorme, e vocês quiserem pedir as contas, você vai dizer I want to quit or I want to resign. Pedir as contas to quit or resign. E a Pri lembrou a gente também de bereavement, que é a licença que você recebe quando precisa de alguns dias para arrumar o viewing ou o funeral de um familiar próximo que faleceu. E também que muitas empresas, se a medical leave for extensa, mais de 5 dias, com doctor's notice, com atestado, você consegue remuneração. And last but not least, e por último, mas não menos importante, peeps, cuidado com a locução verbal ser demitido. I was fired. Sim, to fire someone é mandar alguém embora. Mas esse verbo sempre dá aquela ideia de I was fired. Mano, o que você fez de errado? Tipo, eu fui mandada embora. I was fired. Agora, como é que eu posso dizer isso de uma maneira que indica que eu não fiz nada de errado, mas me mandaram embora? Você pode dizer I was let go. I was let go at my job. Então, eles me mandaram embora, mas não quer dizer que você fez algo mega errado, nem nada do tipo. Ou, quando a empresa está diminuindo de tamanho e você quer expressar isso e eles fizeram cortes de funcionário, você pode dizer I was laid off. Então, to be laid off é ser mandado embora porque houve um corte na empresa. E por hoje é só, pips. Saibam que esse vídeo nasceu das perguntas feitas pelo Gabriel, um seguidor antigaço aqui do Menina Viajei. Por isso que o footage, essa filmagem, está misturado com os stories antigos que eu fiz, que já tinha esse vocabulário. E eu achei mais interessante compartilhar dessa maneira do que regravar tudo de novo. E se eu
eu não respondi alguma dúvida que você tinha, não comentei um termo que você queria saber, deixa ali nos comentários que eu respondo vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu coração. And I'll see you guys next time. Happy Monday!